devocional 125, conhecendo o Deus da Bíblia para conhecermos a Bíblia de Deus. É isso. 2 Timóteo 3, 14, do verso 14 em diante. Paulo escreve a Timóteo, né? Como o nome já diz da carta, né? A segunda carta. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo fala aqui, porque Paulo acabara de falar sobre os perversos, né? No verso 13 diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, e tal. Então ele fala disso daí, certo? Mas aí ele vai no verso 14, ele diz: tu, porém, ele diz para Timóteo, tu, porém, ou seja, você deve viver diferente, você deve se portar diferente, né? Dessas pessoas ímpias, perversas e tal. E então é isso, né? Paulo vira para Timóteo e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendesse. O que Timóteo aprendeu? Né? Timóteo tinha pelo que dá a entender, uma educação judaica com base na Torá, na palavra de Deus, né? Então, a ideia é essa, naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, ou seja, a origem, né? Quais foram os seus mentores, né? Os seus professores, digamos assim, ligado possivelmente à família, né? Que no verso 15 ele diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, e que desde a infância, quer dizer, desde pequenininho, Timóteo foi ali, educado. Timóteo, ele aprendeu, né, as sagradas letras, a Bíblia. Gente, é muito bom quando o pai, ele lê a Bíblia para o filho, quando a mãe faz isso, quando, em vez de ficar brigando, em vez de ficar usando palavras até estranhas, né, ele lê a palavra de Deus aos ouvidos do filho, da filha, né? Gente, isso é fora de sério, isso pode livrar a criança de um mal maior depois, e os pais parece que não sabem disso, né? Não oram com os seus filhos, e às vezes nem pelos seus filhos, e nada de ler Bíblia, nada de ir ali ler as Escrituras com o filho. É um grande erro dos pais. Mas Timóteo aqui, pelo que dá a entender, desde pequenininho Timóteo foi aprendendo as sagradas letras, que no caso é o texto bíblico, né? Para Timóteo aqui seria o Antigo Testamento, que é a Taná, né? Dos judeus, a Bíblia judaica, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento dos protestantes, né? Dos evangélicos, né? Da Bíblia, né? E esse, desde a infância, sabe que as sagradas letras, a Bíblia é o texto sagrado, é o texto de Deus. Muita gente não entende isso. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que a Bíblia é o texto sagrado, é o texto de Deus. Quando eu me aproximo desse texto, eu estou aproximando-me de Deus, né? Porque Ele é o autor. Ainda que homens foram inspirados por Deus para escrever, o autor é Deus. O autor, quem realmente deu a capacidade, a inspiração, a expressão, no caso do verso 16 aqui:
toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha bem, toda a Bíblia. Alguns dizem que aqui seria cada escritura, né? Toda escritura ou cada escritura, não importa, né? O cada faz parte do todo, né? E o todo é todo o texto sagrado. Então, quando Timóteo recebeu essa carta, Paulo, quando falou isso, ele está referindo-se, logicamente, ao Antigo Testamento, porque era o que tinha na época, tá? Depois, o Novo Testamento, aliás, na verdade, o Novo Testamento estava sendo escrito, né? Estava sendo escrito pelos apóstolos, por discípulos, né? De Cristo, como o próprio Paulo, né? Então, a escritura do Novo Testamento estava sendo escrita. Bom, então dá para entender quando Paulo fala isso. Mas o importante aqui é que até ali, o que nós temos como sagrado, como texto sagrado? Exatamente o que nós temos hoje, que é o Antigo Testamento, tá? Que é a Torá e os profetas, e são os livros sagrados, né? E aí o todo, que é a Escritura Sagrada, tá? Que é inspirada por Deus. Deus expirou, né? Deus lançou. A expressão do grego e a ideia também do hebraico é essa mesmo, né? Deus expirou, ele lançou, né? Ele soprou, tá? O texto bíblico veio de Deus. Os autores chamados humanos, eles escreveram aquilo que Deus expirou, aquilo que Deus soprou pelo poder do Espírito Santo. Então o texto ele é sagrado, então é muito importante você se aproximar do texto, ler o texto bíblico com toda a sinceridade, com toda a honestidade possível, orando a Deus, pedindo orientação a Deus, para que você entenda o texto que é dele, tá? É isso aí. Deus me deu a graça de escrever alguns livros, né? Dentre os livros tem esse daqui, por exemplo, os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento. Você olha bem, eu sou o autor desse texto, tá? Então eu sei o que eu escrevi ali, tá? Então é lógico que é mais do que normal alguém procurar para tirar dúvidas sobre o livro que eu escrevi. Isso é normal. Então, quando eu tenho dúvidas sobre esse livro aqui, entendeu? Esse aqui é o texto. O texto é de quem? O texto é de Deus. Ah? Os autores humanos aqui, eles fizeram, copiaram e tal, foram inspirados, como o nome diz, mas o autor é Deus. Então, quando eu me aproximo da Bíblia, eu estou me aproximando de Deus, para ler Deus. Eu tenho falado isso. E muitas pessoas não encaram assim. As pessoas acham que é um livro qualquer, escrito por homens. Alguns até alegam isso, né? Até porque não querem obedecer à Bíblia, então eles usam esses argumentos. Muitos usam esses argumentos. Não, a Bíblia foi escrita por homens, sim, homens inspirados por Deus, né? Homens que foram inspirados por Deus. Então é isso daí. Então, quando Paulo diz para Timóteo, né, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, quer dizer, nós aprendemos lendo o texto, né, bíblico, para a repreensão, ou seja, ela aponta os nossos erros, né, para a correção, justamente para corrigirmos aquilo, a nossa trajetória, o nosso caminho. Por isso lemos o texto bíblico, né? E ela, para a educação, o quê? Na justiça, ela vai nos conduzir ao caminho correto, ao caminho reto, tá?
Aquilo que devemos fazer realmente, honestamente, é isso. A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, vai nos conduzir a isso daí, tá? Nós vamos conhecer Deus. E aí, conhecendo Deus, relacionando-se com Deus, nós vamos, claro, conhecer o texto de Deus, que é a Bíblia, tá? Entendem, meus amados, a importância de ler as Escrituras, a importância de você se aproximar das Escrituras com todo o respeito, com toda a honestidade possível, com todo o temor e querendo aprender das Escrituras. É extremamente importante isso. E é isso que Paulo fala para Timóteo, né? Ele deveria aprender as Escrituras Sagradas, tá? O verso 17 diz, eu vou terminar com o verso 17 para ler o texto do devocional que eu sempre escrevo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, eu vou ser preparado, treinado, habilitado, capacitado para viver de acordo com ela, tá? Praticando boas obras, entende? E aí sim eu vou ter um status do que é chamado de um homem perfeito, ou seja, um homem idôneo, um homem maduro, né, espiritualmente falando, né, com condutas bem claras, voltadas para as Escrituras Sagradas, tá bom? É isso daí. Então, qual é o objetivo de lermos as Escrituras? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou capacitado para toda boa obra. Então, é através das Escrituras ou com base nas Escrituras que eu vou realmente viver uma vida adequada, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida de acordo com a palavra de Deus, certo? Fazendo a coisa certa, praticando boas obras, tá? Obras que, claro, agradam a Deus, tá bom? É isso daí, mas para isso eu preciso conhecer o Deus da Bíblia, me relacionar com Ele, temê-lo e me aproximar do texto sagrado com muito respeito, com muito temor, para aprender, certo? Não para ensinar, não para inventar, mas para aprender. O homem de Deus, as religiões deveriam, o que elas muitas vezes não fazem, elas afastam o homem de Deus e afastam o homem da Bíblia quando deveriam aproximar o homem da Bíblia, porque aproximando o homem da Bíblia, as pessoas da Bíblia, do texto sagrado, elas, por sua vez, as religiões estarão aproximando as pessoas de Deus, tá? Porque o texto é de Deus. Então é fundamental esse relacionamento com Deus, esse desejo de aprender e de ler a Bíblia e de amar a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. Eu tenho pessoas lá na igreja, graças a Deus, né? Não vou citar nomes aqui, mas que estão lendo a Bíblia toda. Tem gente que se converteu ano passado, no final do ano passado, tem um novo convertido lá que já está lendo a Bíblia pela segunda vez, entendeu? E tem crentes que estão aí há tanto tempo e nunca leram a Bíblia toda. Tá? E eu fico muito feliz em ver vários irmãos lá na igreja, né, no progresso de leitura bíblica e estão lendo toda a Bíblia. E isso é muito importante, isso é fundamental na vida de um cristão. Tá bom? É isso. Deus abençoe todo mundo aí em nome de Jesus. Sirlene, Tânia, minha irmã também, Rosângela, falei, né? Deus abençoe todo mundo. Josi Coutinho, Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe todo mundo aí. Luiz, pastor Luiz Montovani, Deus abençoe. Irã Francisco, todo mundo que está conosco aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Às vezes eu não consigo falar aqui, não consigo vir. A Tayane, Deus abençoe, Tayane. Acordou cedinho hoje, né, Tayane? Deus abençoe. Lucélia Xavier, Deus abençoe. A Bruna, isso aí, ó, várias pessoas. Jandir Barbosa, né? Deus abençoe todo mundo. Bom, deixa eu ler o texto aqui que Deus me deu. Então eu escrevo esse texto para ler todas as manhãs aqui. Devocional 125, conhecendo o Deus da Bíblia para conhecermos a Bíblia de Deus. Tá?
O conhecimento apenas da letra bíblica, sem conhecer intimamente o seu autor, leva-nos a racionalizar e relativizar as Escrituras Sagradas. E por causa do relativismo cristão, que alguns usam a frase, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Neste caso, através da razão, não entendemos o que diz o autor sagrado, Deus. É claro, né, irmãos? Olha, não tem como. Através da razão, apenas da razão, eu não vou entender nunca as Escrituras Sagradas, tá? Você precisa realmente deixar o eu de lado, a razão de lado. Né? A razão nesse sentido, de querer colocá-la como aquela que racionalmente você entende o texto. Você tem que colocar, a razão será usada sim pelo Espírito Santo de Deus para te conduzir à racionalidade das Escrituras, né? A reflexão das Escrituras, e o Espírito Santo vai te dar entendimento, tá bom? É isso que eu estou colocando claramente aqui, certo? Certo é que o entendimento espiritual do texto sacro, né, do texto sagrado, será imperceptível à mente humana sem a ação do Espírito Santo. Eu não vou conseguir perceber, não vou conseguir distinguir, entender o texto bíblico sem a ação do Espírito Santo. Se tivermos comunhão com o autor das Escrituras, que existe antes da letra bíblica escrita, o entendimento correto delas nos será revelado, claro. Eu preciso ter o quê? Comunhão com o autor. Eu preciso ter comunhão com Deus para entender o escrito. Deus existe eternamente. O escrito foi produzido por Ele. Então eu preciso ter relacionamento com Deus, né, para entender o texto dele, porque o texto é dele. Eu tenho que conhecer o autor para realmente o autor me explicar o que ele escreveu. Aqui é o exemplo que eu dei em relação aos meus livros, né? Alguém quer informação sobre os meus livros, lógico, ele vai me procurar para saber, né? O que quer dizer isso aqui, pastor Ronaldo, tal, eu vou explicar. Olha, se Deus é o autor da Bíblia, a quem eu vou? Eu vou a Deus, né? Para realmente me explicar, me dar entendimento do texto dele, porque o texto é dele. Entende, querido? Para o verdadeiro cristão, a Bíblia não pode ser um amontoado de letras que tentamos compreender inutilmente apenas pela razão. No entanto, de forma inequívoca, ela é a verdade absoluta, compreendida eficazmente pela relação pessoal e sincera com o Espírito Santo. Tá? É assim que eu entendo a Bíblia, que você entende a Bíblia, né? Tendo essa relação pessoal, né, com o Espírito Santo. Contudo, se relativarmos, né, relativizarmos a Bíblia, né, ela não será a verdade absoluta, claro. Se eu ficar colocando assim, tipo assim, naquele tempo era assim, mas agora já não funciona mais. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou dizer que a Bíblia não é uma verdade, ela foi uma verdade, mas não é uma verdade mais, quer dizer, isso não existe. Os princípios bíblicos, eles permanecem. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda, eu só tenho que entendê-la, né? Mas eu não posso jamais negar os seus princípios bíblicos. É basicamente isso, né? Parece complexo isso que eu estou falando, mas não é, tá? Ainda que Deus tenha usado a capacidade de homens consagrados para escrever, o autor do texto é Deus. Já falei isso, né? Deus usou homens capacitados, mas Ele é o autor do texto. Partindo desse princípio, conclui-se: entender as Escrituras só é possível através do Espírito Santo, numa relação sincera, pessoal, do homem com o seu autor, ou seja, com Deus. Quer entender as Escrituras, entender a Bíblia? Então, relacione-se bem com Deus, ame a Deus, tá? Tema o Senhor. Bom, para terminar, esta é a lógica espiritual. Se nós
conseguirmos conhecer o Deus da Bíblia, logo conheceremos verdadeiramente a Bíblia de Deus. Vou repetir essa frase para nós orarmos, né? Diz assim: se nós conseguirmos conhecer o Deus, né, da Bíblia, logo conheceremos verdadeiramente a Bíblia de Deus. Amém? Amém, amados? É isso daí, se assim, de acordo com o nosso tema, conhecendo o Deus da Bíblia para conhecermos a Bíblia de Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, não deixe de compartilhar. Vamos anunciar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, tá? E é essa maneira que o irmão, que a irmã tem, né? De ajudar, de abençoar outras pessoas, né? Tá certo? Compartilhe. Queremos orar pela família, mais uma vez aqui da Graciele. Oramos todos os dias, praticamente desde quando eu fiquei sabendo da enfermidade dela, nós oramos aqui, oramos todos os dias aqui, mas Deus a levou, então a gente agora deve orar pela família da Graciele, né, da Cici, e pedir a Deus que abençoe a família grandemente, tá? Grandemente, em nome de Jesus, que Deus console a família, certo? Em nome de Cristo. Mais uma vítima aí, segundo, né, informações, né, do Covid, né? Que Deus tenha piedade, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus guarde as nossas vidas, nossas famílias, em nome de Cristo, tá bom? Vamos orar pela família da Graciele, tá? Deus, obrigado por tudo, obrigado que estamos aqui em Tua presença. É maravilhoso estar, viver na Tua presença e poder, Senhor, todos os dias ler a Tua palavra. Que bênção poder todos os dias meditar no Teu texto. Obrigado pelo texto que Tu nos deste, a Bíblia. Muito obrigado, Senhor. As Escrituras Sagradas, muito obrigado. Podemos lê-lo e com Teu Espírito Santo entendê-lo, Senhor. Nos ajude a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo, que ouviu essa live, Deus, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Agora, possivelmente, pessoas estão orando comigo, estão clamando a Ti, ó Deus, então abençoe essas vidas em nome de Jesus. Quero rogar, ó Deus, pela família da Graciele, pela família da Cici, como ela era conhecida. Deus, abençoe a família, console a família em nome de Jesus. Tu sabes que oramos aqui esses dias todos, querendo a cura da Graciele, querendo um milagre na vida dela, mas Tu resolveu levá-la e nós respeitamos isso e nós realmente louvamos o Teu nome por todos os Teus feitos. Só te pedimos em nome de Cristo, por favor, console a família, fale ao coração da família poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, nesses momentos tão difíceis. Ó Deus, fique conosco, nos dê Tua graça, nos dê Tua bênção, Tua companhia, abençoe o Brasil, os governantes desta nação, tome em Tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoe também aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor. Deus, sustenta-os, proteja-os, em nome de Cristo. Sim, ó Deus, quero colocar também a Ana Lúcia em Tuas mãos. Temos orado pela Ana Lúcia, Senhor. Não conhecemos a Ana Lúcia, mas Tu conheces. Ela precisa de um milagre. Realize um milagre na vida da Ana Lúcia, em nome de Jesus. Deus, fique conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado, minha amada. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Segunda-feira nós voltamos com mais um devocional. Amanhã não tem, né? E segunda-feira nós voltamos com mais um devocional 126, se Deus assim permitir, tá? Mas não esqueça, domingo de manhã, 9 da manhã, eu estou aqui e também às 20 horas, né, 8 horas da noite também, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, grande abraço em nome de Cristo, um bom dia para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, bom dia, fiquem com Deus.